Não é uma mulher, é um homem. O quê? Como? Ah, então quer dizer que é uma drag queen? Hã? Quando eu verifiquei da primeira vez, né? Ah, então foi naquele momento. Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, bora aí conversar mais um pouquinho sobre as loucuras que estão acontecendo hoje em dia. Cara, assim, a gente vê umas notícias dessa, a gente fica se perguntando assim, em que ponto foi que essa loucura começou a dominar o mundo, pelo menos o mundo ocidental, né, como a gente conhece. Assim, quando as questões íntimas passaram a ser tão importantes para as tomadas de decisão do governo, do Estado, das pessoas em geral. Eu vou ler para vocês a matéria, essa que eu tive que ler antes, eu tive que pesquisar para entender um pouco e mesmo assim eu continuo sem entender. A notícia é o seguinte, pessoal: placas de proibido cruzar, na verdade é proibido retornar, tá certo? Em Silver Lake, usadas para atingir comunidade colorida nos anos 90, foram removidas. Simplesmente eles retiraram as placas de proibido retornar. Essa placa aqui que eu tô deixando para vocês verem aqui. Eles retiraram porque, segundo eles, essas placas, elas agrediam a comunidade colorida dos anos 90 até os dias atuais. Que é o Conselho de Bairro de Silver Lake votou pelo desmantelamento das placas em 2011, mas ainda restavam algumas. Agora, eles se foram. Foi até televisionado isso aqui, tá, pessoal? Tinha gente colorida lá, drag queen, sabe? Todo aquele circo midiático que a gente já tá acostumado. Eu vou ler a matéria para vocês, eu vou tentar explicar o que eu pesquisei sobre e eu vou dar a minha opinião. Mas antes, já faz uma forcinha, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder. A gente chegou a 25 mil recentemente, mas 26 é logo ali. Então, dá sua forcinha se inscrevendo no canal. Bora ler aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Líderes da cidade, juntamente com organizações coloridas, é claro, porque elas não podem faltar, né? E membros da comunidade reuniram-se perto de Griffith Park Boulevard e da Hyperion Avenue para derrubar as últimas placas de proibido retorno e proibido cruzeiro, que foram instaladas nos anos 90, quando os vizinhos reclamaram de um bar colorido, né? Desculpa a tradução aqui, da região. Eles foram usados essencialmente para impedir que pessoas da comunidade colorida se encontrassem com outros coloridos. Isso aqui é o que a matéria fala, isso aqui é o que a mídia prega, isso aqui é o que está circulando em geral. Que essas placas simplesmente foram colocadas para proibir que pessoas coloridas se encontrassem com outras. Mas isso não faz o mínimo sentido, pessoal. Como que uma placa de proibido retornar impediria uma pessoa de manter contato ou de se encontrar com outras pessoas? Não é mesmo? Você concorda com essa afirmação? Ou você acha que está certo? Essas placas influenciavam e proibiam, impediam que pessoas coloridas encontrassem outras. Abre aspas aí para um dos líderes aí que participaram dessa remoção das placas aqui, ó. Também fiquei surpreso que essas placas de retorno ainda estivessem ativas e a princípio elas pareciam um pouco, ok, é apenas uma placa de proibição de retorno, mas quando você aprende a história disso e você percebe que eles foram usados para traçar o perfil de pessoas coloridas, é muito importante que as removemos, disse a vereadora do bairro de Silver Lake, Mabel Agro. Maybe a Girl? Cara, não poderia ter um nome mais irônico que esse, né? Assim, eu fui pesquisar a respeito, muitas notícias da época falam isso, que tinha um bar colorido lá, que as pessoas coloridas da cidade iam para esse bairro, que é um bairro residencial, tá certo? E eles colocaram essas placas lá para impedir isso. Mas assim, eu fui procurar a fundo e o que eu descobri era o quê? Que essas ruas aí perto desses bares coloridos eram ruas de extrema venda de si mesmo, sabe? Começa com prost, termina com tuição, sabe? Era ponto disso. As pessoas coloridas passavam ali de carro, devagarzinho, escolhendo ali, sabe? Os seus interesses e depois faziam essa manobra de retorno para voltar para falar com as pessoas.
E para impedir isso, para diminuir essa quantidade de movimento desse tipo que tinha nesse bairro residencial, mais uma vez eu falo que era um bairro residencial, eles colocaram essa placa de proibido retorno. Mas eu queria saber, cara, desde quando isso proibiria alguém de continuar praticando essas coisas? Eu queria realmente entender. Outra coisa que eu não consegui confirmar é que essas placas elas começavam a valer, elas faziam efeito a partir da meia-noite até as 6 da manhã. Então os alvos dela eram alvos claros, né? Carros que começassem a passar e ficar ali indo e voltando durante esse período. Coincidia com a rua ser de extremo ponto de venda ali, né? Como eu disse. E eles colocaram essas placas. Mas eu queria entender, novamente eu pergunto, o que isso tem a ver com a galerinha? Isso aí impedia? Isso aí ofendia? Tá de brincadeira, né? Quer dizer então que as placas impediam que os coloridos achassem outros coloridos. Por que a pessoa simplesmente não parava o carro e ia pro bar? Ou estacionava perto do bar e pronto? Se era para conhecer coloridos, era simplesmente fazer isso. Não precisava ficar indo, retornando, volta, retorna. Com certeza essas placas foram colocadas lá para diminuir, sim, esse esquema que eu citei aí atrás. E se eu moro num bairro desse, eu gostaria que essas placas permanecessem. Aqui um dos textos que eu achei falando sobre essa parte da história que aí os sites eles não falam aqui, ó. Era um local popular de cruzeiro colorido. Você andava por aí até ver alguém de quem gostava e depois se virava, quer dizer, fazia o contorno, né, para falar com essa pessoa. A mesma coisa acontece com a igual eu falei para vocês. Os municípios decidiram combater essa prática sem fazer meia volta, né? Sem virar à direita, quer dizer, proibir o retorno, de modo que não fosse possível circular com força em um quarteirão ou subir e descer uma faixa. Cara, isso é muito simples. Isso não foi feito para impedir. Isso foi feito para desestimular as pessoas de ficarem ali, ó, rodando, procurando num bairro residencial. Se a pessoa quer ir, vai, passou. Não conseguiu achar, ela vai ter que dar a volta para chegar aí de novo. Para finalizar o vídeo, eu deixo aqui mais um quote, né, que eu peguei aí durante as minhas pesquisas. A pessoa falou o seguinte: o argumento deles é que as placas impediam as pessoas de dirigir lentamente em busca de nananã e nananã, também conhecido como cruzeiro. Eles chamam de cruzeiro isso aí, tá? Achei bastante normal não querer que as pessoas fizessem isso em seu bairro residencial. Como eu falei, eu gostaria de ter placa dessa se isso impedisse que a noite do meu bairro fosse movimentada nesse estilo. Mas não, né, galera? Mais uma vez, as placas estão atacando a comunidade colorida. Ai, cara, que mundo que a gente tá vivendo, hein? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí desse assunto? Vocês acham que realmente as placas deveriam ser tiradas? Acham que deveriam ser mantidas? Deixa aí, eu quero saber a sua opinião. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar. É o triplo C, né, galera? Se quem quiser ajudar também, faz um Live Pix, pessoal. O QR Code aqui no cantinho esquerdo superior fica um QR Code com o Live Pix do canal. Qualquer quantia que você enviar já ajuda bastante. E, se puder, vira membro, tá? A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até!